Muito boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui no Shopping No Centro da Gamec para darmos início à 26ª edição do Projeto Altar nas Ruas. Quem sabe na próxima edição eu não vou ter que perguntar mais para o nosso técnico que edição é essa. Nosso tema de hoje traz o título Anátema, como lidar com homossexuais sem distorcer as escrituras. Félix, temos 2 microfones, né? Yeah. Então, de acordo com o dicionário, anátema é uma pena, uma maldição da qual a pessoa deve ser expulsa, né, para não trazer problema. Vocês acham que nós temos muitos anátemas hoje na igreja? Hoje não estamos a expulsar mais nenhum pecado. Todos os pecados já são bem-vindos. Se a gente ainda tem anátemas, aquelas falhas que devem ser expulsas do nosso meio, não está acontecendo mais isso. Somos de forma imparcial, temos um pecado específico que falamos na S mesmo aqui, na... Assim, mano, que depois de receber esse tema tão pertinente, eu fiquei a analisar e até analisamos juntos em alguns momentos e chego à conclusão de que há pecados que nós abominamos e há outros que nós passamos a mão na cabeça, dizendo que isso tu podes fazer, isso não influencia nada a Deus, mas outro não, vais para o inferno. Você assim, se continuar desta maneira, vais para o inferno. Há uma imparcialidade em analisar os pecados, há uma imparcialidade. Se aquele bebe, a gente aceita, mas se não bebe, se é homossexual, a gente exclui. Ok, hoje logo já para o nosso tema. Mano, Casimiro, Cacibas. É a primeira vez na plateia, né, Félix? É a primeira vez, né? Nós, hoje, para tema de abertura, estamos a falar daquilo que é anátema, aquilo que precisa ser expulso, retirados do nosso meio. Você acha que hoje a igreja expulsou muitos anátemas, nem por isso tem pecados que já são famílias, né? São bem-vindos. Aquilo que a mana Patrícia disse, tem alguns que são acarinhados, tipo até já são apadrinhados. Você acha que tem acontecido isso ultimamente? Bem, do meu ponto de vista, eu acho que sim, né? Eu apoio o que a irmã Márcia acabou por dizer, porque muitas das igrejas acabam acarinhando essa situação. De certeza é com aquele medo de que se a gente tentar ser um pouquinho muito duro, né? A gente vai perder talvez essa ovelha, porque vão fugir, vão para um outro lugar. Então, muitas das igrejas acabam acarinhando isso, acabam deixando muitas das coisas que realmente é justificado na Bíblia que é pecado, né? Isso com essa intenção, com esse medo de perder aquela ovelha. Para o nosso tema de hoje, antes que a gente entra para o ponto que é onde vamos criar aqui a conversa, a reflexão sobre como lidar com o homossexualismo sem distorcer a escritura sagrada, porque hoje parece que, por causa desse fenômeno, desse problema, dividimos a igreja em 2 blocos. Um bloco extremamente extremista, faz o pleonasmo, que não suporta, não tolera. Eu estava a contar para a irmã Patrícia, enquanto a gente vinha, que um dia na nossa igreja anterior entraram 2 lésbicas ou homossexuais, lésbicas, né? Entraram e do lado delas ficou vazio. Foi numa vigília lá no São Paulo. As moças ficaram aí atrás e do lado delas ficou mesmo vazio. O pessoal apertaram-se todos lá à frente. Então, é um tipo de pecado que acredito que as pessoas são extremamente terríveis. Isso não devia nem sequer se achar entre nós, nem deviam estar entre nós. Mas também tem outros que acabam nos chocando
porque são tão permissivas ao ponto de dizer que não tem nenhum erro em sê-lo, não tem nenhum erro em viver isso, não há nenhuma falha em abraçar essa conduta, esse comportamento. Deus ama, Deus protege, vão estar, quer dizer, no mesmo céu. Em algum momento, essas pessoas acabaram distorcendo tanto os completamente homofóbicos, tanto aqueles que abraçaram a ideologia, distorceram as escrituras sagradas. A um ponto, distorceram a verdade relacionada com esse problema. E o que a gente quer com esse tema de hoje é desconstruir a parte em que a gente distorce as escrituras sagradas. Esse é o ponto. Então, eu vou fazer uma breve introdução. O que seria, então, anátema? Anátema, de acordo com o dicionário, significa pena, maldição, que se efetiva com a expulsão de uma pessoa. Daí da gente chamar anátema, porque no nosso meio a gente não quer que ele esteja. Mas vamos falar também de outro ponto, que é a homossexualidade. O que é a homossexualidade, então? A homossexualidade é a orientação sexual que se define como interação ou atração sexual, afetiva, emocional e sentimental por indivíduos do mesmo sexo. Isso inclui homens e mulheres, né, que tenham a atração dentro do sexo, do indivíduo do mesmo sexo. Bem, de dizer que hoje nós vamos focar-nos apenas para o problema da homossexualidade. Mas no contexto das orientações sexuais, nós temos, por exemplo, aqui as que eu pude notar, acabei descobrindo mais outras hoje. Nós temos, por exemplo, a bissexualidade, temos a pansexualidade, temos a heterossexualidade, temos a assexualidade. E também temos os metrosexuais. A Patrícia já me perguntou o que é. Quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube mais tarde ou no Facebook, pesquisa, depois deixa aí nos comentários o que achou. Pelo menos eu sei que a bissexualidade é do indivíduo que tem relacionamento com pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto. Ele vai com tudo, né? Vai dentro desses dois. A pansexualidade é do indivíduo que tudo é para ele gera atração sexual. Posto, carro. Recentemente eu ouvi de um jovem que preferiu casar com seu PlayStation. Ouviste também essa, né? Colocou a aliança na antena do PlayStation, ele também colocou a aliança e estão casados. Ouvi de uma holandesa que é apaixonada por uma árvore, quer casar com essa árvore. O outro, não sei se é um húngaro, está apaixonado com um posto. O posto de eletricidade na rua. Isso é a pansexualidade. Ele vai tudo, é pedófilo, é pederasta, é... Nossa. Sim, aqui caso... Uma americana casou com ela mesma e agora está a pedir o divórcio. É verdade. Félix, o microfone dela tá bom, o som. Vês, né? Então tem... Eu acho que devemos encontrar ali os andrógenos. Os andrógenos são os binários. Eles não se definem nem como homem nem como mulher. E não sentem... O hermafrodita já é um problema congênito. O hermafrodita nasce com 2 órgãos genitais, então depois ele tem que escolher. Mas na verdade tem um é fictício, não funciona. Só que depois tem que fazer a possibilidade da escolha, né? Qual deles é que vai, qual deles é que tem inclinação. Porque todos os órgãos de forma matura funcionam para um só. Eu vi um vídeo que fala sobre os hermafroditas. E havia um caso até de um dos jovens, né, que estava lá a explicar que ele acabou sendo médico, porque enquanto criança acabaram cortando ou removendo o órgão que realmente era o funcional. E quando ele cresceu, ele ficou sem saber quem ele era. E agora... esse já é um problema. E nós temos os heterossexuais, né? Os heterossexuais são os mais orgulhosos desse grupo, os que dizem, eu tenho a sorte de ser hétero, né? A elite, né? A elite do mundo sexual, os mais bem de vida, não tem problemas para enfrentar. São os héteros. Mas depois também vamos ver aqui para ver se a gente consegue desconstruir um bocadinho desse mito, né? Porque ninguém fala assim, com muito orgulho, eu sou homossexual. Sempre tem um problema, um estigma assim, mas eu sou hétero. Bate-se no peito por sermos héteros. Não? Hétero é aquele que sente atração por alguém do sexo oposto. Ou seja, aquele que ainda está dentro do plano da criação divina, de acordo com a luz das escrituras, né?
Nós temos também a sexualidade, aqueles que adotam uma vida sem sexo, os celibatários, sexo nem pensado, tudo dizendo, só árvore, tudo em dia. Não vai. Então eu vou fazer uma pequena introdução. Aqui diz o seguinte: ao longo da história da humanidade, os aspectos individuais da homossexualidade foram admirados ou tolerados ou condenados de acordo com as normas sexuais vigentes nas diversas culturas. Por exemplo, nós vamos ver que na antiga Grécia, os homossexuais eram sacerdotes, faziam trabalho nos templos e tal. E Paulo até fala disso, dos prostitutos cultuais, né? Você ia fazer as ofertas e tal, e o sacerdote dava assim um jeito especial você poder ter relações com ele. Isso na Grécia Antiga, e depois também passou para Roma. Mesmo em alguns povos pagãos, o próprio livro de Levítico também aborda esse problema. Nós vamos ter a noção de, por exemplo, a Índia, onde os homossexuais são considerados de pessoas divinas, né? Aqueles que não são os homossexuais com vida ativa, vida sexual ativa, mas aqueles que se separam e vivem dentro dos templos, né? São os famosos efeminados e tal, por aí fora. Bem, isso é ao longo da história. Então, mas também, de acordo com algumas nações, já foram queimados, já foram torturados, já foram castrados. Por exemplo, o pai da computação atual, o inglês, esqueço agora o nome, mas é o inglês, ele que descobriu o código, que inventou a máquina que decifrou o código que ajudou a acabar com a Segunda Guerra Mundial. Acho que o nome é Alan, vamos lembrar daqui a pouco. Ao descobrirem que ele era homossexual, tiveram que lhe fazer castração química, tiveram que lhe castrar os órgãos. Não é a igreja que fez, é o Estado. O Estado inglês fez isso com o gênio deles, o que nós entendemos como o desenvolvimento do computador, e que é o computador, graças a ele. Por isso é que os homossexuais falam assim: se você detesta tudo que é do homossexual, por que você usa o teu computador? Porque quem esteve na vanguarda disso é um. Então, ao longo das épocas, até agora, a Sibéria, a Rússia, matam, perseguem. No Iraque, na Arábia Saudita, você sofre enforcamento por ser homossexual ou fuzilado a tiro. Então, acontece, né? Ainda temos algumas perseguições. Quanto no domínio científico sobre aqui a área da psicologia, lembrar que só em 1973 é que acaba de ser conotado como doença do Fórum Psicológico Psiquiátrico o homossexualismo. Até antes disso, todos os manuais de medicina, de psicologia, de psiquiatria tratavam como desvio comportamental, como transtorno de personalidade, tratavam como doença mental que deveria ser resolvida. Em alguns casos, se recomendavam a terapia de choque para curar a homossexualidade. Alguns alcoólatras passaram também por terapia de choque. Aquele põe o copo, queres beber? Sim, quero. Apanha um choque elétrico, depois até que o cérebro aprenda a condicionar aquele desejo com uma consequência negativa, né? Deixa eu só ler aqui. Diz o seguinte: em 1973, a homossexualidade deixou de ser classificada como um transtorno quando foi excluída do Manual Estatístico de Transtornos Mentais, ou seja, o DSM, da Sociedade Americana de Psiquiatria. Em 1975, a Associação Americana de Psicologia adotou o mesmo procedimento. Ora veja, 1973, o DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, de Doenças Mentais, retirou isso daí, já não é mais. 1973. 1975, a Associação Americana de Psicologia segue a mesma linha. Se a gente ver, vamos ver que em 1984, no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, posicionou-se contra a discriminação, ou seja, até 1983 no Brasil ainda era doença mental o homossexualismo, ainda era um transtorno, ou seja, todos os sábios, psicólogos, psiquiatras renomados da altura falavam: é doença, tem um problema. Mas começa aqui um processo de desconstrução da ideia de anormal para normal. Deixa de ser anormalidade para ser normal. Só para dar que diz, em 1990, no dia 17 de maio de 1990,
a Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde, ou seja, a OMS, retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais. Ou seja, a OMS só fez isso em 1990. Então, houve aqui, de forma lenta, tímida, galgou alguns passos aonde o conceito de anormal foi sendo retirado para agora se perceber como normal a homossexualidade. Por fim, em 1991, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação... em 1991, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação contra homossexuais uma violação dos direitos humanos. E no ano 2000 surge a primeira igreja inclusiva do Brasil com pastores LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Ora veja... Grandes avanços. E nós, felizmente ou infelizmente, o ano passado, o nosso presidente acabou descriminalizando a homossexualidade. Aqui em Angola já não é mais crime. Já não é crime ser homossexual, foi discriminado. Não havia perseguição, mas agora, quando está descriminalizado, afrontar, criticar, condenar, passa a ser crime, passa a ser perseguição. Ou seja, nesse exato momento, nós aqui estamos quase a incorrer no crime de ir contra a homossexualidade. No Brasil, um projeto-lei, nesse exato momento, está em discussão no Parlamento ou no Senado brasileiro para se colocar, se levar a cadeias pastores que preguem contra a homossexualidade. No Brasil, agora é projeto-lei. Quem falar homossexualidade é pecado, cadeia. Nesse exato momento, à volta do globo, todos os psicólogos que queiram fazer a psicologia de reversão ou a psicologia de cura gay perdem a carteira de psicólogo, perdem o diploma de psicólogos, não podem mais tratar, não é avanço. Isso é uma breve história do homossexualismo. Devemos lembrar que o homossexualismo é transcendental, ela vem já desde os primórdios da humanidade, não é novo. Por isso é que a expressão homossexualidade ou homossexuais na escritura sagrada não vamos ter. Nós vamos ter sim o ato discriminado, o ato apresentado, o ato condenado, ok? Talvez vocês perguntem, mano Kenny, o que é a homossexualidade à luz da Bíblia? Bem, gostaria que abríssemos só Gênesis 19, versículo 4, versículo 5, Gênesis 19, versículo 4 e versículo 5. Sim, mano, por favor. Casimiro, podes ler? Sim. Amém, amém. Gênesis 19, 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade. Os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Lote e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Trá-los fora a nós, para que os conheçamos. Okay. Aqui no contexto do conhecer, nas outras escrituras, já diz para que tenhamos relações sexuais com ele. A primeira menção do ato homossexual nas escrituras sagradas é citada em Gênesis 19, 4 ao versículo 5. Mas Levítico 18, 22 é ainda mais contundente nisso. Ele é mais sério ao apresentar o problema da homossexualidade. Levítico 18, 22. Levítico 18, 22. Graciete, já achou? Por favor, pudessem fazer a leitura, por favor. Levítico 18, 22. Levítico 18, 22. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isto é abominável. Ok. Aqui é abominável. Abominável no dicionário diz que é algo que causa repulsa, nojo, é algo nojento. E eu conversei com alguém que descreveu mesmo assim: eu me sinto nojento depois de praticar o ato. Diz assim, aqui Levítico 18, na versão, nova versão transformadora, diz assim: não pratica a homossexualidade tendo relações sexuais com outro homem, como se fosse uma mulher, como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. Isso é detestável.
A versão King James dá a seguinte informação: não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isso é abominável, como a Mana Grecete já leu. Então, de acordo com as escrituras sagradas, a homossexualidade é algo detestável. É algo que causa repulsa. Ok? Nós podemos ver também Levítico 20:13, que também traz a mesma informação. Levítico 20:13 traz a mesma informação. Ou seja, à luz das escrituras sagradas, sem distorcer, a homossexualidade é condenável, causa aqui o grande problema, soma aos pecados de Sodoma e causa a destruição de Sodoma. Nós temos a ordem direta do Levítico para o povo hebreu para não fazer esse ato, que era um ato que já era comum entre outras nações, para não praticá-lo, que não devemos nos deitar com outro homem como se fosse mulher. Ou seja, é consentido, é louvável, homem e mulher, sim, à luz das escrituras. Homem, homem, mulher, mulher, não. Paulo no livro de Romanos, vamos só ver, porque talvez diga assim, há um grupo que diz assim, citar Velho Testamento, você está a ser hipócrita porque vocês dizem que há uma nova aliança. Isso era coisa da velha aliança, não podemos mais. Por favor, Romanos 1, versículo 26, vamos ler até o versículo 27. Romanos 1. Quem já achou, por favor? Sim, Romanos 1, capítulo 26 até o versículo 27, por favor. Amém? Romanos 1, 26. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Veja. Romanos, Paulo é ainda mais ferrenho nisso e ele até resolve dois problemas aqui. Primeiro problema, que o que acontece com muitos é que você vai ouvir, eu não escolhi ser, eu nasci assim. Paulo aqui mata isso. Paulo mata isso. E outra, Paulo também diz que não é genético, é comportamental. Aqui nas Escrituras Sagradas, Paulo dá duas, como é que é? Duas cajadadas, né? Mata dois coelhos com uma cajadada. Eu nunca usei isso. É que ele diz, versículo 26, ele diz o seguinte: por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres. Ele fala das pessoas que aborreceram Deus, deixaram Deus, não quiseram se importar com Deus, não deram importância a eles. Por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Ou seja, o homossexualismo contraria a natureza, contraria o que é natural. Paulo diz logo aqui que não é natural, é antinatural. Diz de novo, de igual modo, versículo 27, desculpa. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homem com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Paulo diz que o homossexualismo é uma perversão, fala que é inflamação dos desejos carnais, que é fruto da queda do homem. O homem, com a natureza adâmica, está propenso a isso. É comportamental, não é genético, é antinatural. É escolha, sim senhora. Deixa aqui bem claro. Sim. 28. Que diz o seguinte, no versículo 28.
Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes, depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Ou seja, a sua própria mente, os próprios desejos que tem, como já não tem aquela cerca da palavra de Deus, aquela ação do Espírito Santo, porque desprezaram a Deus, negaram o conhecimento, estão livres para fazer tudo que é infame, tudo que é impróprio. Mas aqui já temos a noção do homossexualismo no Velho Testamento, no Novo. Nós temos a quebra do paradigma do homossexualismo de acordo com a literatura secular, que só em 1973 é que começa a desconstrução do homossexualismo como anormal para o normal. Em 2000, praticamente, em 1997, se finaliza com a OMS considerando crime qualquer ato que atenta contra a homossexualidade, contra os homossexuais. E como é um padrão antinatural, o homem com o que não é natural age de duas formas: ou foge ou ataca. Com algo que não é natural, o homem age de duas formas: ou foge ou ataca. E a humanidade até aqui vive atacando. Por isso é que se criam leis em defesa. Porque ainda vai ter um grupo que vai olhar para isso, isso é antinatural. E vão fazer duas coisas: ou vão segregar, vão separar-se, ou então vão atacar. De acordo com a OMS, 10% dos suicídios a nível global inclui jovens homossexuais ou com tendências homossexuais ou aqueles que têm crise de identidade sexual. Estão na lista dos suicídios. 2,9% dos suicídios em torno de casais envolvem casais homossexuais. Isso é de acordo com uma estatística feita na Suécia, que é o país mais amigável aos homossexuais a nível do mundo. Ou seja, não há segregação, não há perseguição, não há criminalização, não há discriminação. Fez uma pesquisa que os casais homossexuais que se casaram, há 29% de suicídio. Ou seja, há 29% mais chance de suicídio entre casais homossexuais do que os heterossexuais. O Parlamento norte-americano e o Departamento de Psicologia americana tiveram uma discussão porque o Parlamento alegava a prova de que há algum problema na homossexualidade, que é um problema mental, está no nível de suicídio e de consumo de droga entre os elementos da classe. Ou seja, o consumo de álcool e drogas entre a classe homossexual e a heterossexual sempre é maior entre os homossexuais. O nível de suicídio entre homossexuais e heterossexuais sempre é maior entre homossexuais. O parlamento norte-americano disse isso por si só é prova de que há algo de anormal no homossexualismo, algo de não mental, o nível de suicídio, há um padrão de doença mental. Por sua vez, os psicólogos norte-americanos da Associação Americana de Psicologia alegaram que não, isso é culpa da segregação, da discriminação, do abandono familiar, do abandono do convívio com os demais. Essa pressão que o jovem homossexual ou que o homossexual sofre por não ser acolhido nem pela sociedade, nem por aquelas organizações de cariz carismático ou que desenvolvam um certo tipo de amor, provoca os níveis de suicídio. Como nós vamos entender que a Suécia é um país que tudo funciona, colabora, tem até assento no parlamento, tenha 29% de mais chance de homossexuais tirarem a própria vida? Aqui vai a nossa primeira pergunta do dia para começarmos com a nossa questão. O homossexual o homossexualismo é 2 vezes mais perigoso que qualquer outro pecado que a igreja pode suportar. Porque nós temos, por exemplo, conviver, dar o braço da graça para um alcoólatra. E eu vou até reformular uma pergunta. Um cristão pode ser bêbado? Fica mais fácil começarmos por aí.
Michel, um cristão pode ser um bêbado, um alcoólatra? Não pode. Não pode. Não pode, né? Quem tem uma opinião contrária? É assim. Minha vida, mas pronto, vamos lá. É assim. Um bêbado pode ser cristão, sim. Mas não deve permanecer nesta vida. Porque se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Mas lembrando que nós passamos por um tempo em reconciliar daquela vida errada que a gente vivia para a nova vida. Então, eu posso estar ali na igreja, mas ainda lutando contra alguns vícios. Então, um cristão pode sim... Calma, não é? As pessoas vão interpretar, mas não estou a dizer aqui que o cristão deve beber, deve se prostituir, deve ser homossexual. Não estou a dizer com isso. Estou a dizer que você pode aceitar Cristo sim com todos esses teus defeitos. Ele te aceita também e a mudança vai ocorrer a partir do momento que você decide mudar e aceitar Jesus como Cristo Senhor Salvador da tua vida. Ok. Nós temos um exemplo que é muito falado por quase todos nós nas Escrituras Sagradas, que é a pessoa de Pedro. Pedro foi aquele que Jesus disse: você é o sal da terra, né? Ou faz parte do grupo que é o sal da terra, luz do mundo. Mas nós vimos que Pedro teve muitos problemas com a sua incredulidade, a sua falta de fé, ao ponto de negar, não é, o que era seguidor de Cristo, no momento em que ele devia dar carga e assumir, dizer que só, né? Vimos que Pedro negou. Mas isso, né, é aquilo que a Patrícia vai dizer. Ele tinha as suas lutas. Isso, né, ele tinha a sua luta com essa incredulidade, com essa fé que ainda essa fé que não estava ainda bem firme, né? Ele sabia o que queria, mas ainda estava em luta, né? Tinha as suas batalhas internas. E vimos que andou com Cristo durante os 3 anos, participou de forma terrível, foi usado. Vimos, acho que é Mateus 10, eles foram, voltaram. Eu vi Satanás, vimos Pedro a ser usado pelo Espírito Santo a ter o entendimento de quem era Cristo. Disse: você é o Filho, né, do Altíssimo. E Cristo disse: não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Quer dizer, até o Espírito Santo estava aí, né, bem presente na vida de Pedro. Mas vimos um momento em que ele negou que era discípulo de Cristo. Isso para salvar, é assim que ele pensava, acredito, né? Eu pensou no momento, para salvar a sua pele, para salvar a sua vida, né? E Cristo disse: todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos do meu Pai. Mas vimos lá para frente um Pedro diferente. Então aquilo fazia parte das suas batalhas, né? E aquilo não, eu creio que não tira o mérito, né, de ser cristão naquela altura em que Cristo ainda não tinha ascendido aos céus. Esse é o meu ponto de vista. Alguém queira fazer um acréscimo? Ou podemos reformular, fazer mais um acréscimo? Um cristão pode ser fofoqueiro? Sim, podes falar. Qual é o teu plano? Eu acho que está na mesma... Podemos dizer que está na mesma vertente que a Márcia respondeu, o Félix respondeu. Eu creio que também é uma luta e se nós disser que não, estaremos a mentir, porque nós conhecemos e temos visto que essa prática tem sido frequente dentro da igreja, que não deveria ser, mas tem sido. Então acho que é uma luta que ainda existe em muito de nós. Então, e que deve ser abandonada também. Ok. Mas o que é que a gente tem em mente? Ele pode, enquanto luta, ou que não existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Ok. Eu vou abrir com isso em mente.
talvez vai nos ajudar a perceber o que é que Levítico 19, versículo 15, nos queira transmitir agora, daqui a pouco, né? Que nós vamos ler. Diz assim, Levítico 19, versículo 15: não cometerás injustiça no julgamento. Não cometerás injustiça no julgamento. Ou seja, tem uma versão na Viva que diz: julgai todas as coisas de forma imparcial, não forme partido. Vou dizer outra vez, com isso em mente, um cristão, um homofóbico, um homossexual, pode ser cristão? Pode. Pode, sim. É uma luta também que ele está a enfrentar. Ok. Sim. Vou te falar. Estive a conversar com alguém acho que eu expliquei até ao Kenny, né? Semana passada ou antepassada, um amigo que é cristão também. E ele disse que lá na igreja em que ele está, há um jovem que vem lutando com a homossexualidade já há muito tempo. Ele disse há muito tempo. Disse que o jovem tem procurado forma de se apaixonar, tentar se concentrar, quer se livrar, né, daquilo. Então ele procura uma forma de se apaixonar, entrou no exército e tudo. Ele diz, eu não posso permanecer assim, eu tenho que fazer alguma coisa para reagir como homem. Entrou no exército, tem procurado sentar com as irmãs de forma, para ver se senta alguma coisa aí, porque ele quer até ter uma namorada, ele quer casar. Então, é alguém que já vem lutando com isso há um bom tempo. As nossas batalhas, a gente começa, mas não sabemos quando é que nós vamos vencer. Só Deus é que conhece o futuro, né? Então, eu creio que há batalhas que muitos só vão vencer mesmo quando chegar àquela altura daquela chuva, né? Que se espera, aquele último avivamento, que se espera, passei lá, mas... Né? A nossa missão é lutar. Nós vamos lutar. Nós não podemos parar. Vamos lutar. Mas agora, quem liberta mesmo é o próprio Criador, não é? Claro que a gente tem que se esforçar, mas sempre com fé no Senhor. E o irmão é cristão, ele reconhece que é homossexual, né? Porque tem atração por homens, mas ele luta contra isso. Está ali na igreja há muito tempo, tanto mais ele era do coro, só percebeu mais tarde. Só mais tarde, e ele mesmo confessou que tem esta debilidade. Então eu entendo que é possível sim você ser homossexual, porque quando chamamos alguém de homossexual é por causa das reações sentimentais, né, que ele tem. Tem prazer por um homem, né? Ou uma pessoa do mesmo sexo, atração por uma pessoa do mesmo sexo. Ela até pode não se calhar se relacionar fisicamente falando, mas estamos a ver que é alguém que tem os seus sentimentos deturpados, né? Aquilo que são os seus desejos estão deturpados, porque ele está a ter desejos, prazer por homem, né, ou por alguém do mesmo sexo. Mas está ali, mas está a lutar. O desejo está ali, mas ele está a lutar. Entrou no exército, tem sentado com as irmãs, tentar fazer olhos bonitos nas irmãs. Ele quer se apaixonar por mulheres, né? Ok. A parte B do versículo 15 do Levítico 19, a parte B do versículo 19 diz assim, diz assim, julguem sempre com imparcialidade. Julguem sempre com imparcialidade. Não tomar partido do lado hétero, nem tomar partido do lado homossexual. Julgue todas as coisas. E a questão que a gente colocou aqui, a pergunta que eu fiz, será que nós somos imparciais ao julgar com o homossexual, a lidar com o homossexual? Porque nota que, de acordo com Romanos que a gente leu, as inclinações da carne são más. E a lista não é apenas do pecado. Ela cita inúmeros pecados. Mas a gente parece que
consegue lidar com mais facilidade. Até, olha, vou confessar uma coisa que é séria. Eu tive um susto uma vez, e um susto daqueles. Na altura trabalhava no sonho, chego bem alegre em casa e tal, eu vejo o portão aberto, entrei. Troco de roupa. Ao sair do quarto, vejo um homem assim com umas formas muito estranhas. Na cozinha, a ajudar nas coisas. Eu vi. Isso está mal. Aqui em casa. Chamei a minha esposa quando eu falei, não, Marisa. Eles ficam mesmo ali, no lado deles, e eu aqui, no meu lado. Assim ninguém vai me chamar de homofóbico. Eu não quero essas coisas. Eu chamei, desculpa agora, mas eu chamei o dessas coisas aqui não. Não me importei com a história dessa pessoa, quem é essa pessoa, com a humanidade dessa pessoa, se tem lutas, se não tem lutas. Apenas expulsei da minha casa. A minha esposa teve que arranjar uma forma de dizer a um amigo da infância, uma pessoa com quem sempre conviveu, arranjar uma forma de não pôr mais o pé na nossa casa. Hoje, como evangelista, penso assim, nossa, é uma alma que eu teria a chance de levar a palavra e, no entanto, eu expulsei-o da minha casa. E o ponto aqui é, será que a nossa homofobia, a nossa imparcialidade em crer que ele também tem pecado, também está a lutar, se calhar é alguém que também não quer essa vida fruto da decadência da humanidade, da queda do homem, ele foi apanhado por isso. Por quê? O hétero não está salvo. G-Cru, pelo simples facto de você ser hétero, está salvo. Assim mesmo já está embora salvo, só porque você gosta de mulher. Não, glória a Deus, eu sou hétero. O orgulho hétero nos faz bater no peito, mas também não nos coloca muito perto da salvação. Nota que a igreja hoje está dividida em dois grupos. Aqueles que agora dizem para os homossexuais, é normal, Deus te ama assim mesmo, não é problema, não precisa alterar nada. E tem o grupo que fala, vocês ficam mesmo ali e nós aqui. Esses dois lados extremistas impedem com que o evangelho flua. Levítico 19, versículo 15, diz, não distorçam a justiça em questões legais. Se eu dizer que o outro, por ser hétero, está mais perto da salvação do que o homossexual, eu erro. E isso também nos impede de levar ao evangelho, porque a gente sempre que lida já vem com pau, com pedra. Já vem você, filho do diabo, vai arder no inferno, fica mesmo ali. Olha, eu me lembro que uma vez, sinceramente, eu estou lutando contra a minha homofobia. Eu estou lutando contra a minha... Eu entrei num beco, tá? Eu entrei num beco, encontrei um homossexual, eu fiz a curva. Parecia que ia me contaminar com uma doença, né? Fui embora. Imagina uma igreja onde esse sentimento é nutrido. Recentemente, uma jovem inglesa suicidou-se, enforcou-se, matou-se. E na carta meteu, suicidei-me porque eu tinha certeza que ao descobrir a minha homossexualidade, o meu pai não iria me aceitar. Nunca me iria aceitar. E quem era o pai? É um dos pastores de uma das igrejas grandes lá na Inglaterra. A questão é, o que esse pai falava em torno do homossexualismo, que a filha preferiu se matar ao invés de procurar ajuda. Sem hipótese de recuperação, ela preferiu matar-se. Se vocês procurarem no Facebook, Iago Oliveira, 14 de março desse ano, ele tirou a própria vida. Ao tirar a própria vida, ele tira a própria vida 2 meses depois de ter confessado à família que tinha desejos homossexuais e que queria viver isso. A família é cristã, extremamente cristã. Ao jornal Misturando Web, a mãe confessou o seguinte, depois da morte do filho, prefiro um filho morto do que um gay vivo e pecador. Será que nós cristãos somos imparciais quanto a isso de encarar o homossexualismo como mais um pecado? É um pecado fruto da queda adâmica? É um pecado de alguém que ainda não começou a viver a Cristo? Porque por ser hétero, nós não somos moralmente corretos. Olha aqui, ao hétero mais correto que Jesus encontrou, ele disse, você precisa nascer de novo. Ele não estava falando um gay,
estava a falar a Nicodemo, a um fariseu, a um que vive as normas, regras, que dominava as regras. E não era um qualquer, era líder dos fariseus. Aquele tipo era só, você chegava perto dele, a lei descia aos bocados, ele transpirava a lei. E Jesus olha para ele e diz, você precisa nascer de novo. Jecru, o que era nascer de novo nesse contexto, no teu ponto de vista? Por que Cristo estava a dizer a Nicodemos que ele precisava nascer de novo? Porque ele até diz, mesmo sendo mestre, você não sabe. No teu ponto de vista, o que era isso, nascer de novo? Todo mundo aqui é livre de dar o seu ponto de vista, certo, né? Se tem Jecru, mas quem tiver uma ideia, quiser tocar um pouco nesse ponto, pode dar um jeito. Como lidar com homossexuais sem distorcer a Bíblia? É a palavra que a gente está a trazer aqui. Alguém ligou para mim e disse assim, mano, como é? Vocês não estão a promover a aceitação. Não é isso. Os versículos que a gente leu de Levítico 18, 22 diz que é errado. Romanos 1, 26 a 27 diz que é pecado. Estamos cientes disso. Agora, somos imparciais em reconhecer que o bêbado também está na igreja. Lhe demos o braço, vamos lhe procurar. É pecado. O adúltero. Ficarão de fora. Na lista dos que ficarão de fora não está só lá o homossexualismo. Por que são eles os afastados da igreja? Quando nossos irmãos têm esse comportamento, né, de afastá-los. Porque Deus ama todos, tem questão. Um que ama mais, um que ama menos, ou esse é o maior pecador, esse já está condenado. Não. E sabendo que somos todos pecadores, devemos reconhecer isso sem afastar uns outros. Porque os homossexuais, que infelizmente são os mais julgados, até nas campanhas de evangelização, são desviados. Alguns irmãos desviam-se deles. Não, muito sinceramente falando, com a homofobia com que eu estou a lutar, eu estaria fazendo uma coisa. E olhar para um e falar, esse aqui é um filho do inferno, digno do inferno, filho do diabo. Eu, e esquivar. Mas eu estaria a pecar aqui quando a Bíblia diz, julgue todas as coisas com imparcialidade. Eu sou hétero e devo admitir aqui que estou lutando contra a masturbação. Eu estou lutando contra isso e sirvo. Então, a mesma luta que nós temos, que nos purificamos mais a Deus, eles também sofrem isso. Só que infelizmente eles sabem que o mundo nega-lhes, os nega. E a nossa missão é mesmo partilhar a palavra com eles. E muitas das vezes, alguns cristãos, além de não aceitá-los, também têm esse medo da reação deles. Infelizmente eu ia viver essa experiência, tive também um irmão homossexual. Já vivi essa experiência que é muito difícil, mas também vi o sofrimento deles. Visto, né? Há homossexuais que não querem aceitar que são homossexuais. Não querem aceitar. Pode falar. Sim, mas nós os cristãos devemos mesmo nos esforçar mais a trabalhar com eles. A partilhar a palavra de Deus para eles. Eles precisam tanto como o alcoólatra. É a mesma, posso dizer que a sede que eles têm da palavra é mesmo. A sede é mesmo. Sim, mas alguém queira partilhar uma informação? Sim, por favor. Bem, na minha opinião, por que Jesus disse a Nicodemos é necessário nascer de novo? Primeiro eu procuro entender quem é o Nicodemos. E a Bíblia revela que é um doutor da lei. Ele conhece a Escritura Sagrada. E, bem, procuramos casar com a ideia por que a sociedade, né, tem menosprezado os homossexuais. Então, a minha contribuição, eu entendo a visão de Jesus como a necessidade de termos uma mente renovada. Tipo,
Ele olha para o Nicodemos e diz: vos é necessário nascer de novo. É esquecer da lei do mundo, é esquecer do que nós temos visto dia após dia. Epa. A nossa sociedade hoje, o mundo hoje, ignora essas pessoas. Nós até podemos estar perto de quem fuma, de quem bebe, de quem se prostitui, mas ficar perto de quem é homossexual, nossa, é um caso muito difícil, sobretudo nós, os cristãos. Então, eu entendo esse lado de Jesus, né, tirar essa ideia da cabeça e nos renovamos com pensamentos puros, de que somos cristãos e precisamos abraçar essas pessoas, que é para sentir o amor de Deus e se converterem a Cristo. Muito obrigado, muito obrigado. Nós colocamos esse tema, sim. Só para acrescentar, né, relativamente, eu acho que o nascer de novo ele tem um significado muito, mas muito vasto, né? É muito vasto. Então, isso é só para contribuir. Se olharmos para Nicodemos, sendo um doutor da lei, e se ele era um doutor da lei e fariseu, então Nicodemos era aquele que seguia, conforme o Kenny disse, era um grande hétero, um camarada que seguia as normas, né, à risca. Eu entendo também que Jesus, quando dizia a ele que você precisa nascer de novo, estava a dizer-lhe em outras palavras que ele precisava depositar a confiança dele em Cristo, né? Porque sendo ele alguém que guardava a lei e fariseu ainda por cima e doutor da lei, provavelmente era alguém mesmo extremista também. Era extremista, mas nós já sabemos que as obras não salvam. Elas podem impedir a nossa salvação, mas elas não salvam. Então nós precisamos, né, depositar a nossa confiança em Cristo, não é? Então, agora, por outro lado, por que nós hoje temos dificuldade em lidar com o homossexual? Nós fomos treinados, preparados a vida toda para olharmos para essas pessoas como uma aberração, né? Porque você vê que você se olhar no parlamento, você se olhar na liderança da igreja, você se olhar... sim, vou olhar para esses dois lados, né? Religião e na política. Você se olhar para a liderança, você vai ver, tem lá bêbados, tem lá corruptos, gatunos, mentirosos. Os mentirosos estão na igreja, já não se fala. Os prostitutos que arrastam as irmãs e tudo mais. Mas o gay, nós então africanos, o gay não está lá, não tem espaço, né? Então, eu acho que tudo isso já é uma preparação para nós olharmos para esse pessoal de uma forma, sei lá, acho olhar para eles como se fosse um câncer mesmo. Quando o alcoólatra também é um câncer, né? O mentiroso também. Então, eu acho que fomos preparados sem saber para termos essa postura para com eles. Mas vamos ver que Cristo disse que ninguém precisa de médico, senão os doentes, né? Então, tanto o gay, o homossexual, o mentiroso, o pastor que dá bilingue, não sei o que e tal, todos estão na mesma condição. Todos precisam de Deus. Todos são doentes e precisam de médicos. Ou então, somos todos doentes e precisamos de médico. Então, precisamos nascer de novo, depositar, independentemente do nosso esforço, né, físico, espiritual, em abandonar a vida pecaminosa, precisamos depositar a nossa confiança naquele que tem o poder de nos salvar, que é Cristo Jesus. Obrigado. Nós colocamos esse tema no Facebook, na nossa página, e também deixamos assim a semana algumas perguntas para que os outros que não puderam estar aqui, que não poderiam estar aqui, pudessem deixar seu parecer. Eu coloquei a seguinte questão no Facebook: prefiro um filho morto do que um gay, vivo e pecador. Palavras de mãe de Iago Oliveira após o suicídio do filho. Qual é o teu parecer sobre a atitude dessa cristã? É bíblico esse pensamento? Qual seria a atitude cristã acertada?
O irmão Agostinho Santos, a partir do Brasil, respondeu com este comentário: graças a Deus não sou preconceituoso quanto aos homossexuais, mas tenho um conceito firmado nas escrituras sagradas. Citou Mateus 22, 37, 40, citou João 13, 34, Colossenses 3, 14, 1 de João 4, 7, 9. Continuou com seu raciocínio. Como meu próximo, amor 100%. Ajudaria, convivia, ensinaria e etc. Mas discordaria a 100% das práticas homossexuais. Amar não é consentir com as práticas pecaminosas. Quem ama, alerta, desperta, intercede, chora. Continuou dizendo, a mãe foi muito radical. Discordo totalmente do posicionamento da mãe. A mãe disse, prefiro um filho morto do que um gay vivo e pecador. Voltando para o livro de reflexão, que vai guiar aqui a nossa imparcialidade quanto à maneira como lidamos com os homossexuais, diz assim, o versículo 16, na parte B, diz assim, vou ler todo o versículo, diz assim, não vivam como difamadores no meio do povo. Continuando diz, não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Vou repetir, não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu senti que a igreja tem os braços cruzados quanto aos perigos que os adeptos da prática da homossexualidade passam. Nesse momento, um dos grupos mais segregados a nível do globo são eles. A taxa de mortalidade entre os jovens, quer seja por álcool, suicídio, é deles. Nesse momento, no Brasil, cães são liberados. Na Arábia Saudita, no Iraque, são enforcados, fuzilados ao vivo. Aqui, a igreja tem dois papéis. Ou finge que o fenômeno não existe e quando o fenômeno se manifesta, anátema, expulsa. Será que os nossos braços cruzados em torno desse pessoal que sofre, em torno desses nossos irmãos, não facilita os grupos de ideologia do gênero de ganharem terreno? Porque a ideologia do gênero é a teoria que diz que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Você se define, você se aceita de acordo com a tua tendência sexual, com a tua orientação sexual. Por isso é que nós falamos que hoje, dentre as orientações sexuais, nós já não temos só os héteros, que é atração por alguém do sexo oposto. Nós hoje temos bissexuais, pansexuais, metrosexuais, assexuais e homossexuais. Por quê? Essa é uma infinidade de escolhas sexuais que a ideologia de gênero permite, aceita. Recentemente, uma lutadora de luta livre foi partida ao crânio, partiram-lhe o crânio numa luta porque lutou com uma adversária transgênero, transexuais. Ele foi homem por 30 anos, adotou a ideologia de gênero, decidiu ser mulher e agora luta na liga feminina. Imagina alguém que só mudou de gênero, só é mulher na mente, mas a força e tudo é homem. Partiu o crânio da outra. É só ir pesquisasse no YouTube. O Comitê Internacional está a ver isso. Será que os transexuais que se aceitam como mulheres devem realmente lutar na liga feminina? Houve um escândalo no Brasil que a Miss Bumbum, acho que é do ano 2007 ou 2008, já não sei, a que ganhou veio se descobrir depois que não era menina, era transexual. As outras meninas falaram, isso é injusto. Ora veja, há esse problema, a ideologia de gênero está a ganhar espaço. Nós estamos de braços cruzados. Quando colocamos aqui a questão de Nicodemo, Jesus estava a dizer que até o mais reto socialmente, politicamente, também precisa de Cristo. Por que a gente não dá Cristo a todo mundo? As igrejas criam programas de, por exemplo, encontro dos homens de negócio. Por que não cria encontro de homossexuais ou heterossexuais à luz da Bíblia? Consequências da vida sexual.
como combater a segregação, como conviver com esse facto que está ali. Ele é transcendental, é desde o tempo de Ló. Não houve nenhum período que a igreja de Cristo não lidou com esse facto. Paulo lidou com esse problema. Paulo fala, muitos de vocês foram, agora não são mais. Que tal a gente perguntar nas escrituras qual é a forma que Paulo utilizou para que esses que foram não fossem mais? Nota, nós temos um problema. Podemos encontrar na igreja o alcoólatra que tem algumas quedas a servir. A irmã que teve algumas quedas a servir, ela tem um banco de 2 meses, né? É castigada 2 meses se engravidou. Se se engravidou e tal, ou tirou o bebê 2 meses ou 3 meses de banco, depois volta a servir. Mas o irmão que tem trejeitos. O problema é a gente não entender como muitos entram nessa vida. Eu estava a contar na Graciete que eu fui conversar com alguém que diz assim, Ana Patrícia, tá bom. Yeah. Que disse-me assim, eu sinto muito nojo, como as escrituras dizem, é nojento essa prática. Eu sinto muito nojo, que para ter o ato sexual homossexual eu tenho que estar completamente bêbado. Ele disse-me, tenho que estar completamente bêbado. Já fui da igreja durante muito tempo, já procurei me apaixonar. Ele disse, mas ao entender a história, e como psicólogo, eu pude entender que houve aqui a carência. Vai já cantar daqui a pouco, já? Ou já deixar de cantar? Ok. Eu pude entender, sim, o Félix já deu um toque, também isso é para ele, também falei para ele, mas era para ele. Ele disse o seguinte, eu como psicólogo, ao fazer a anamnese, ou seja, procurar a história da origem da doença, dei conta que são problemas afetivos da carência masculina. Por exemplo, ele conheceu o pai apenas 1 mês antes da morte dele, e o pai morreu nos seus braços. E esta jovem a vida inteira não conheceu o pai. E por conta dos trejeitos, porque na sua família as mulheres são as empoderadas, são as que têm poder, as que têm dinheiro, as que definem um problema, que resolvem um problema e tal por aí fora. A mãe, como o seu pai era o segundo relacionamento que não deu certo, descarregava no caçule as frustrações com o homem. A mãe dizia para ele, homem não presta, homem assim, estou a sofrer por tua causa e tal, não sei o quê. E o irmão mais velho, que era do outro pai, do padrasto, do outro relacionamento da mãe, vivia ali espancado porque assim do jeito dele. E ele, durante o tempo todo, teve uma mãe que era possessiva, controladora, e entendo como é esse tipo de mãe, né? Que tem no filho descarregando todo o amor. O que aconteceu? Ele sempre sentiu a carência de um amor afetivo, masculino, do pai, a carência do pai que nunca teve. Quem foi o homem que teve com ele relações sexuais a primeira vez? Foi um tio, um vizinho mais velho, casado, que aproveitando-se disso, usou o menino pela primeira vez. Acho que foi aos 16 anos. Ele disse, me senti um nojo, chorei, lavei, me passei o tempo todo na casa de banho. E agora vive lutando com isso, tem isso. Abandonou a faculdade. Abandonou a faculdade. Um dia vamos ter aqui, para fazer um trabalho com ele, vai por aqui. Abandonou a faculdade por quê? Por conta do estigma, da segregação e dos insultos. Na sala de aula ele fazia a voz masculina. Como é, Patrícia? Tudo bem? E agora, não, você vai mesmo da mulher. É tudo bem e tal. Mas quando saía, a cabeça lhe doía. Porque adotou o comportamento, não aceitou a identidade. E esse conflito, ele vive. E eu, o jovem que eu expulsei da minha casa. O jovem que eu contei que eu expulsei da minha casa, é essa pessoa. Essa pessoa que hoje está afundada no álcool porque não consegue viver sério, encarar a vida como um homossexual que não conseguiu resolver esse problema. Ficou 10 anos na igreja adventista. Quando descobriram que naquele trejeitos pararam de lhe chamar para o coro, de servir, por aí fora. Alguém, não estou a condenar a igreja toda, não, mas é algo que se calhar o líder que não tem visão de como lidar com isso. Agir de forma imparcial para alguém que daqui a pouco pode se suicidar, porque não tem espaço para nenhum lugar. É por si só dizer que o pecado dele é maior que todos os pecados, porque ele vai dar conta que não expulsaram o tio fulano que tem 2 mulheres, ele está aqui. E é pecado. Não, pode falar, eu não tenho problema, não vou fazer a conclusão, pode falar. Amém. Bem, há uma coisa muito importante que o Ken acabou de dizer agora.
Eu queria só dizer algo muito importante também. Eu presenciei, eu vivi algo, ou estive ao lado de um homossexual, e o que eu pude notar, na verdade, é que essas pessoas, eles não são bem vistos, realmente não são. E mesmo dentro das igrejas, o que eu me atrevo até a dizer é que dentro das igrejas são mais discriminados. É que eu consegui notar. Já essa pessoa realmente estava ali, estava no louvor. E se essa pessoa ia para a igreja, ele reconheceu o que ele tinha. E ele queria ser salvo, ele queria tirar aquilo dentro. Né? Mas, infelizmente, assim digo, que as pessoas que te viram por perto não souberam apoiar, não souberam ajudar essa pessoa. Essa pessoa acabou a afundar-se. Essa pessoa bebia, né? Essa pessoa conseguia se afundar por via do álcool. Talvez por um instante só para esquecer aquilo que ele possuía, aquilo que estava dentro dele. E nós temos um problema. Félix, já está tudo preparado, é? Já está top. Nós temos um grande problema. Nós falamos que somos uma igreja triunfalista, que está aí para triunfar. Jesus triunfou sobre tudo, sobre todas as coisas. Mas o homossexualismo, a igreja tem medo. Parece que ali nós não triunfamos. Nós vamos, na segunda parte da nossa conversa hoje, vamos voltar a tocar nesse ponto. Yeah? Como a nossa imparcialidade, como a nossa parcialidade, os nossos braços cruzados estão a ajudar 10% da população mundial a tirarem a própria vida. Como nós ajudamos nisso? Sim. DK? É muito triste. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Esse é um tema muito pertinente. É um tema que eu ainda assim digo que nós jovens devíamos estar a debater mais. Jovens cristãos que nós somos. Porque, pelo que eu percebi, aquilo tudo que foi exposto aqui é uma realidade que nós vivemos. E queremos às vezes fingir ou buscar que não estamos a ver isso. Nos preocupamos com tanta coisa e esquecemos de pormenores como esse, que são essas vidas que nós podíamos estar a ganhar para Cristo, mas não, recebemos com 4 pedras. Queremos banalizar, queremos humilhar. Nós esquecemos que nós um dia também tivemos aí, não naquele caminho, mas também éramos cegos, éramos surdos, éramos mudos. Também estávamos mortos em nossos pecados. Exatamente, exatamente. Foi preciso que alguém trabalhasse conosco para nos ensinar o caminho da salvação. Então é muito importante. Mas vamos meditar no louvor, amém? Perdoa as nossas vidas, meu Pai. Cada erro cometido, cada mal pensar, cada mal agir. Perdoa, Jesus. Eu vou fazer uma assim sentado. É como se fosse uma conversa. Mas é assim. O que pensas quando ouves de mim? Será que esse é mesmo crente ou é um wannabe? Muitos me enfrentam como se fosse adversário, como se estivesse num campeonato, não aceitaram que eu me converti. Que a vida que leva a glória de Deus. Como é que o engenheiro de quem já se converteu? Muitos com os dedos a apontarem, planificam tudo, armas e armadilhas para tentar me derrubarem. O inimigo se passa de amigo, e o que parece ser teu amigo é o inimigo. Em verdade vos digo, está escrito, cairão dos dois lados, mas tu não serás atingido. Eu estou firme na tua promessa. Facilmente vejo jovens crentes a perderem a cabeça. Fala mal de ti, o não convertido. Fico triste porque crentes nas igrejas põem partidos. Ai, por favor, arranca essa dor de mim. Eu não vou conseguir carregar isso sozinho. Tu és o meu ombro amigo. Ensina-me, eu quero amar o meu irmão. Essa é a minha confissão. Tu és o meu ombro amigo. Eu quero caminhar
caminhar contigo. Segura em minhas mãos, Senhor, Segura, Pai. pois quero caminhar Todos os contigo. dias eu quero caminhar contigo. Sem ti, Não sou nada. sou como folha seca na calçada. Eu sei que em ti posso É confiar, assim. porque tu nunca me deixas sozinho. Caminha como nunca caminhei, dando os passos a mais daquilo que eu já dei. Sempre remei no perigo, nunca tive medo, porque em todas as lutas tu sempre estavas comigo. Estavas na frente em todos os combates, como o jogo de xadrez era checkmate. Quando caí, falaste filho stand up. Tinha fé porque Jesus era o meu backup. Stop, falam em mim, não podes me pedir de fazer aquilo que achas que eu não vou conseguir. Muitos contavam, pensavam que a minha mudança não estava e que um dia sendo crente eu iria desistir. Não, o talento foi Deus que deu. Estou firme na promessa, minha crença nunca morreu. Eu estou aqui porque o Pai me capacitou. Pensaram que estou no fim, minha história apenas só começou. E vou provar que não somos diferentes. Soldados valentes, nessa guerra lutamos com Deus na frente. Considerados sal e luz, cada um de nós está destinado para carregar a sua cruz. Nas ruas afirmam que não. Onde é que já se viu estes miúdos armados em questão? Motivos somos de piadas por aqueles que têm a mente completamente apagada. Na igreja olha pro fulano, vista a roupa do cicrano. Deixa lá disso, meus irmãos. Não foi por este motivo que aqui estamos. Entramos e estamos firmes, constantes na palavra de Deus. Bendito aquele que habita no céu. Nós somos filhos teus, não filhos teus. Por favor, arranca essa dor de mim, porque se for eu sozinho não vou conseguir. Pai, por favor, arranca essa dor de mim. Eu não vou conseguir carregar isso sozinho. Tu és o meu ombro amigo. Ensina-me, eu quero amar o meu irmão. Essa é a minha confissão. Tu és o meu ombro amigo. Eu quero caminhar contigo. Ora, Obrigado. viva, uma salva de palmas a Jesus Cristo por ter permitido ouvir essa música aqui hoje, Amém. no altar nas ruas. Mano, DK, depois de muita ausência, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Ok, versículo 17 de Levítico 19. Levítico 19, versículo 17, né? Diz o seguinte: não alimentem ódio no coração contra algum dos seus parentes. Pessoal, o que ele diz depois. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelos seus pecados. Eu vou ler outra vez. Não alimentem ódio no coração contra algum dos seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Ora veja, como confrontar sem rodeios a homossexualidade? Como repreender sem dar muitas voltas? Mas ainda assim, não ficar com os braços cruzados e sem manifestar ódio. Ok? Porque de alguma forma a gente manifesta uma espécie de nojo. E eles não encontrando espaço entre nós, nota só, eu coloquei um post no Facebook que diz assim: essa é o desabafo de uma travesti brasileira, Ali, chamada Ali, diz o seguinte: várias vezes tentei o suicídio. Se não existissem igrejas inclusivas, seria impossível professar a minha fé e me conectar ao que sou. A igreja evangélica tradicional quer curar a homossexualidade. Ora veja, e o Mano Félix comentou, dizendo que vou ler o post do Mano Félix. Ou tem tudo na cabeça, pode demorar a falar agora. Mano Félix comentou o seguinte: o problema é que uma igreja ligada ao movimento LGBT obrigatoriamente terá uma teologia sistematizada com a finalidade de não contrariar os princípios e crenças que atraem pessoas do gênero do movimento. Ou seja, ela é homossexual, se entrou para uma igreja homossexual, ela não precisa alterar nada.
aquela ação do Espírito Santo que causava a confusão, a crise de identidade, porque quem tem uma identidade firme não entra em crise. Se ela está em crise de identidade é porque tem uma ou outra tentando tomar controle. Aí você vê a manifestação do Espírito Santo a trabalhar ideias contrárias. Isso provoca. Mas quando ela entra nesse movimento, ou ele entra nesse movimento, onde ele diz, está tudo bem. Eu ontem assisti um vídeo do indivíduo que eu gostava de ouvir. Ele parecia que tinha muita experiência, luta espiritual, demônios e não sei o que por aí fora. Eu lhe achava muito intelectual. Mas depois, Félix, o sistema está hackeado, irmão. Hackeado. Eu fiquei admirado ao ver Daniel Mastral a dizer que o pecado é um homossexual que tem vários parceiros, não o que tem um só. O que tem um e é fiel está em dia, vai estar no céu. Eu pensei comigo, pagaram quanto a Mastral para distorcer as escrituras por conta das boas relações que tem com o movimento? Porque o nosso tema traz a seguinte pergunta: como lidar com homossexuais sem distorcer as escrituras sagradas? Levítico 19, versículo 17 nos diz que você deve repreender sem rodeio para que o sangue dele não fique sobre você. Eu vou falar, sim. Vou repreender, sim. Como o Mano Agostinho falou, 100% amor, mas 100% repreensão. Amar não é concordar. O problema, você pode ler Romanos 1, versículo 32, que Paulo fala: alguns consentem com essas práticas e alguns recrutam para essa prática. Vê o perigo que está nisso. Há quem está a recrutar, há quem consente. A igreja não deve consentir e a igreja não deve recrutar para essa prática. Como o que fazem as igrejas de inclusão, o movimento LGBT que aceitou o homossexualismo. Paulo coloca na mesma lista daqueles que vão ficar de fora. É errado. Não, a igreja não deve consentir, a igreja também não deve ser ela quem promove o suicídio deles. Tipo a filha do pastor que tirou a própria vida. Tem um jovem que ligou para um pastor e disse: pastor, infelizmente eu não aguento mais. Está difícil suportar. Até casei, tenho 2 filhas, amo a minha esposa, mas isso não sai de mim. Por favor, preciso de ajuda. O pastor pensou que era um problema tipo álcool, desejo de trair a mulher, umas miúdas lá fora e tal, ali na pensão, como que alguns pastores até estão a fazer ultimamente. Tem os vídeos no YouTube, é só ir lá ver. Eles filmaram. O pastor pensou que era, segundo ele, se eu pensasse que era esse tipo de pecado, eu iria logo. Ele disse: se eu soubesse que era esse o problema, eu iria logo. Pegava voo e ia logo. Ou seja, a igreja comete o erro de começar a quantificar pecado por grandeza. Este é pior, esse é de leve, é normal. Esse irmão não consegue controlar a língua dele, não tem nada problema. Ninguém vai ficar porque ele não consegue controlar a língua. Tiago fala diferente, né? Quem não consegue controlar a língua, a sua religião é falsa. Nós somos muito imparciais. Somos muito imparciais. Se um irmão homossexual convidar para almoçar, ninguém vai na casa dele. Mas se aquela tia fofoqueira cheia de dinheiro convidar que é para ir, até já sabemos que ela vai falar mal de alguma, mas vamos lá, suportamos. É um problema grave que nós temos. E essa jovem, no mesmo dia, deu dinheiro à esposa, disse: vão ainda na casa da tua mãe, leva as crianças para irem passar o fim de semana. E no sábado a seguir se matou. Eu aconselho a assistir um documentário de Juliana Ferron, Os Homossexuais da Igreja. Muito bom, vai ser muito bom assistir esse documentário, Os Homossexuais da Igreja. Como lidar com homossexuais, de Leandro Quadro, também no YouTube, vocês podem encontrar, vai dar uma visão mais aberta. Esse jovem se suicidou. Veja, casou, teve 2 filhas, lutava contra isso. E um dia, o seu líder de distrito, quando deu conta que ele tinha 3 jeitos homossexuais, que é aquele jeito afeminado de falar, aquele falar sensível, aquele... condenou logo. Tivemos aqui alguém que cantou. Ele disse que luta com isso, lutou com isso, não é, Félix? Já luta com isso há um bom tempo. Luta até agora. Vocês até riram. Ele esteve aqui, cantou tão bem, louvou a Jesus. E quando ele foi chamar aí o Félix, Félix, sério, tem que ver bem isso. Como esse indivíduo cantar aqui? Não. Por quê? Nós nem vemos a possibilidade deles louvarem a Cristo.
Somos tão donos de Cristo que não permitimos que na boca deles Jesus seja falado. Nós somos tão donos de Cristo que não permitimos que a boca desses fale Jesus. Isso deve-se ao que nós fomos formatados desde pequenos. A sociedade nos formatou assim. A sociedade nos formatou que eles, é como se eles tivessem lepra, que nós não podemos estar perto deles porque seremos contaminados. Muita gente acha que o homossexualismo, se você anda com homossexual, você também vai ser homossexual. Então, a sociedade nos formatou desta maneira. E é muito bom hoje que a gente esteja a falar sobre isso, porque eu também me considero homofóbica. Temos que lutar. Eu estou também lutando. estou a lutar com isso. E eu te disse que tem 2 lésbicas que vão lá no meu trabalho e quando entram, eu já fico com os pensamentos. Meu Deus. E eu não sou diferente delas, porque eu também estou cheia de pecados, também tenho as minhas lutas, tal como elas. Então, nós ainda repudiamos por causa da formatação que nos foi dada desde pequenos. Mas é bom que a gente mude mesmo de opinião sobre isso. Na verdade, eu gostaria de compartilhar uma pequena experiência em relação a isso. Praticamente há 2 anos que eu, no meu segundo emprego, digo assim, eu estava a trabalhar na indústria de turismo e hospitalidade. Trabalhei num restaurante como gerente. E enquanto eu estive lá, eu tinha funcionários, garçonetes, que eram homossexuais. E imagina para mim, sendo cristão, tinha aquela posição de chefia, porque eu ali é que geria tudo, que controlava tudo, em termos de operação e tudo mais. E lidava com eles todos os dias. Mas aí tinha uma questão. Esses irmãos, enquanto estávamos ali a trabalhar, eram as pessoas mais simpáticas, conversavam, cumprimentavam os clientes. E eles sabiam da minha identidade, que eu era cristão. E sempre quando tivessem alguma situação pessoal ou alguma situação familiar, vinham até comigo. Eu no passado eu posso confessar que eu era também um bocadinho assim, daqueles que eram um bocadinho durão. É homossexual? Não. Fica só aí. Mas depois de eu ter passado por essa experiência, eu aprendi a amá-los daquela forma. E falava da palavra de Deus. E por incrível que pareça, eu podia ver eles mesmo a dizerem, olha, eu hoje orei, eu quero que Deus mude a minha vida. Ele está num relacionamento com outro homem, mas está a passar por problemas no relacionamento, mas está a vir falar comigo. Como é que você responde aquilo? Mas acima de tudo eu falava da palavra de Deus. Até chegar o momento que eu fui entrando dizendo, olha, não é assim, esse é o caminho que tens que seguir. Mas aquilo foi uma lição para mim. Eu aprendi a amá-los daquela forma. Mas acima de tudo, quando sempre tive oportunidade, ensinava sobre a palavra de Deus. Dessa maneira, nós também não vamos evitar com que afugentamos essas pessoas. Eu até não gosto muito de usar essa expressão, eles, essas pessoas. Prefiro dizer dos nossos irmãos, porque são nossos irmãos. Essa é a minha opinião e a minha pequena experiência que eu tive. Obrigado. O frio aqui está mal. Romanos 1, 26, 27, que a gente já leu. Romanos 1, capítulo 1, versículo 26 a 27. Diz, cita uma lista de pecados que é fruto da natureza caída, que é fruto do homem sem Deus. E nesse contacto, ele fala que as mulheres trocaram o uso natural, os homens trocaram o uso natural, e se inflamaram de paixões pelos outros, e tal, e receberam por si mesmo a dura pena, os castigos, que por aí fora. Só que a gente tem ciência
de que o alcoólatra recebe em si mesmo a dura pena, a cirrose hepática. O fumante recebe sobre si mesmo a dura pena, o problema do pulmão. O que consome cocaína, um viciado em crack e cocaína, recebe sobre si mesmo a dura pena. Eu vi a triste história de uma jovem que no primeiro mês que entrou na carreira de atriz pornográfica, envolveu-se com um jovem, que depois foi no tribunal até, um jovem que tipo contaminou 100 atrizes com VH, com o SIDA. Contaminou essa jovem também, recebe a dura pena. E nós temos ciência de que, por exemplo, eu, hétero, ok? Chefe da família, tenho problemas do que eu luto. Há quem está a lutar no controle da língua, convivo com essa pessoa. Quando possível falo, partilho a palavra com ele. Há quem está a lutar com o problema do dinheiro, não pode ver dinheiro, começa a caloriar, o cérebro dele já começa a processar qual é a forma inteligente de pegar esse dinheiro para si mesmo. Há quem não pode ver uma menina de saia, é um problema sério, ele quase que faz acidente. Tem um camba que falava assim na mulher dele: eu só não estou te traindo por causa de Deus, já. Eu estava no carro, a mulher desse lado, lá, eu atrás, passou uma menina, eu e a esposa vimos ele a olhar, e a mulher à frente, olha à frente. Ele olhou na mulher e falou: pô, tem que não é duro. Olhou na mulher e disse: só não estou te traindo porque é Deus, tens que louvar muito Deus. O irmão está... Ele está a lutar com isso. Eu ouvi num jornal, acho que é a revista Time, de um jovem que chegou no hospital meio morto porque ele cortou os órgãos genitais porque estava a sentir o desejo da pedofilia. E ele sentia atração pelo sobrinho pequeno. Ele disse: a minha irmã nunca me fez mal. O meu sobrinho é a coisa mais fofa que eu tenho. E ele chegou, e uma médica até disse assim: vamos aproveitar, cortar mesmo já tudo. Assim ele não faz... A outra médica disse: não vamos fazer isso, vamos dar a chance, vamos recuperar. Ele pode-se trabalhar, a mente dele está em conflito. Quando se entra em conflito, pode-se trabalhar. Irmãos, precisamos colocar o seguinte na ideia: tem aqueles que já fizeram a dura escolha, tem aqueles que estão em conflito. Os que estão em conflito, há trabalho. Qual é o nosso grande problema ao lidar com homossexuais? Infantilizamos o homossexual, como se ele não soubesse que é pecado, como se ele não soubesse que há um castigo esperando aqueles que não vivem de acordo com as normas do Pai, como se eles não soubessem patavina nenhuma que existe um Deus que vai julgar. Muitos sabem e choram à noite. Muitos sabem e por isso é que muitos deles cometem o suicídio, porque não conseguem nem agradar a Deus, nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, nem a escola, nem a sociedade. Estão na margem de tudo. E o cristão que diz é amor, o posto amor no Facebook, o que ele faz como eu, como um cristão como eu, que diz: fica o mesmo ali e eu aqui. E minha mulher, para não estragar o casamento, falou: você fica mesmo ali, esquece essa casa. Irmão, como cristãos, e eu senti, porque hoje fomos no campo evangelizar, não é? Fomos evangelizar, chegamos numa irmã que diz assim: eu estou há um mês que não estou convosco por causa da bebê que acabou de nascer, mas não aguento mais de vos ver vocês ali e eu aqui. Foi o que ela disse, né? Posso levar a bebê, ela só tem um mês, mas eu quero ficar convosco. Quantas são as pessoas que querem ficar conosco? Porque temos esse Cristo. Quantas são as pessoas que a gente podia chegar e falar: eu também não aceito isso. Por exemplo, eu cresci a ouvir que masturbação não é pecado, é um mal menor para evitar um mal pior, que era a fornicação e engravidar. Bem, fiquei com a consciência livre durante muito tempo. Que acabou? Era o rei da masturbação. Não, eu era muito fiel à minha esposa graças à masturbação. É porque eu sabia, eu não entrava em conflito nem com Deus, nem com ninguém. Agora sei que é errado. Tenho esse conflito, tenho essa luta. Provavelmente só a glorificação vai me dar a paz completa. Tenho que me policiar. Há quem tem que se policiar com álcool. Há quem tem que se policiar com trato, com dinheiro, com negócio. Ele não consegue ser fiel. Há quem não consegue ser dono de suas palavras. Estou a ver. Assim mesmo que desligou o telefone, esquece.
Bíblia diz, seja vosso sim, sim, vosso não, não. E tem um cristão que não consegue ser sim, sim, não, não. E serve. Mas esse grupo, a gente olha e fala, vocês nem podem servir, um homem não pode andar sem tipo mulher. E o que lhe condenamos aqui, nem andava tipo mulher, nem vestia tipo mulher. Tem assim um jeito muito sensível de andamento, né? E já nem... E os grupos, os mais radicais disseram para ele, nunca estamos aqui. Irmão, tem que ver bem isso. Quando é que eu infantilizo? Quando eu penso que ele não sabe o que ele quer. Jesus não infantilizava quem precisava da coisa. Por isso é que ele disse a Nicodemo, até você precisa aceitar nascer de novo. O hétero, o homossexual, o bissexual, o transexual, o pansexual, o assexuado, o andrógeno, o transgênero, todos precisam nascer de novo. E os que nascerem de novo vão ter que falar um dia, não me entendo, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero, isso eu faço. Paulo mesmo aceitar a Cristo, chegou um momento que falou, eu não me entendo. Nós todos mortos em nossos pecados, essa carcaça está conosco. Segue, há quem está pagando. Eu não trilhei lá fora os caminhos do álcool. Eu não luto contra o álcool. Nada, nenhum problema. Eu posso me fechar dentro da cuca, não vou beber nada. Eu posso trabalhar no enchimento. Não vai acontecer. Tem um senhor no Brasil que processou a empresa porque ele tem problemas de fígado. Ele trabalhava no enchimento e provava os vinhos. E a empresa dele ele perguntava, como é? Dessa vez, essa fazia. Depois, pegaram o advogado para processar a empresa porque ele tinha dados, ele provou todas. Irmãos, cada um tem uma cruz. Na cruz tem os teus piores medos a serem enfrentados. Jesus levou lá o medo de morrer e não poder ressuscitar, mas enfrentou. Ele falou, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. E ele foi lá, aguentou seu cálice. Querido, se você tem alguém, tem um irmão que me ligou e me disse, eu não aguento mais, eu quero me divorciar, eu quero me separar. Agora entendo por que os 3 relacionamentos delas não deram certo. Por que os outros fugiram. Deus foi mal comigo. Eu disse, não virá sobre ti tentação que não fosse humana e terrena, do qual pudesse suportar. Veja só, você entrou na vida dela e hoje tem 3 lindos filhos e ela tem um lar. Você podia aguentar isso. Você podia ajudá-la a ver Deus e querer mudar. Vamos apresentar outras soluções. Vamos ver se sentamos com ela para acertar, resolver esse problema. Deus já começou a fazer o trabalho. Vamos deixar. Querido, eu estou a encerrar esse tema agora. Quem sabe podemos fazer uma segunda edição. Mas a ideia é, não infantiliza o homossexual. Jesus perguntou ao cego, o que queres que eu faça? Não começa a conversar com ele já dizendo, vais ir para o inferno, é errado. O que você quer? Como você vive? Eu ouvi a vida do homem que eu disse para nunca mais pôr o pé na minha casa e me arrependo de ter lhe dito nunca mais põe o pé na minha casa. Até esse exato momento eu não conheço uma alma que sofre mais que essa alma. Até esse exato momento estou aqui a pensar em como fazer um trabalho de psicoterapia com ele, porque vejo que ele está à beira do suicídio. Por quê? O pai morreu nos seus braços e a única pessoa nesse mundo que lhe amou de verdade, a mãe, acabou de morrer. Agora vive na mesma casa com o irmão que sempre que bebe ele vê, quer bater. E eu, cristão, que sei disso, de acordo com Levítico 17, estou com os meus braços cruzados quando um próximo tem a vida em risco. Lidar com eles não é aceitar. Eu não estou a dizer que é para aceitar o homossexualismo. Vamos repreender sem rodeio. Mas vamos dar o braço extensivo da graça. Eu já estendi o braço extensivo da graça ao irmão que me disse, mano, que traí minha mulher. Eu não lhe falei, a partir de hoje você não é meu amigo. Seu adúltero, vais queimar no fogo do inferno. Ele disse, mano, força. Levanta. Ok, mano Félix.
quero dar algumas dicas relativamente à repreensão a essas pessoas. Eu penso que antes, claro, a palavra nos dá logo abertura de repreendermos essas pessoas, né? Segundo a reta justiça. Mas também nós somos chamados primeiramente a amar. Muitos de nós repreendemos, mas não amamos essas pessoas. E essas pessoas, né? Não vou dizer mais essas pessoas, eu digo que ela já deu uma dica que também chamou uma atenção. Esses manos, esses nossos irmãos, quer seja conterrâneos, membros da nossa família, de sangue ou não, eles enfrentam uma grande crise na área do amor. Porque eles são a minoria e são odiados pela maioria. Então eles enfrentam uma crise muito grande nesta área. E nós, como igreja, somos chamados a amar. E esse amor é que vai então nos impulsionar a chamar a atenção quando os virmos a errar. E eu estive aqui a pensar, à medida que o Ken ia falando da repreensão, eu lembrei-me do meu filho, os meus filhos, todos eles. Quando eu repreendo severamente um deles, depois eu fico assim meio triste no canto. A repreensão era necessária. Eu tinha que repreender daquela forma. Muitas das vezes, algumas vezes eu bato mesmo. Mas depois de eu bater ele no fim, eu tenho uma dor aqui, né? Pelo fato de o ter batido, se calhar ter gritado daquela forma. É necessário, né? Senão também a pessoa senão ele poderá levar uma vida libertina, né? Mas depois de eu repreendê-lo, eu sinto também uma dor aqui. Eu me pergunto, quando nós repreendemos essas pessoas, ou esses irmãos, os homossexuais, depois de falarmos umas boas verdades na cara deles, o que é que nós sentimos? Será que sentimos, lidei mesmo bem esse, hoje assim vai dormir, cabeça vai lhe doer, isso é repreensão severa. Como é que nós nos sentimos depois disso? Será que há uma dor no nosso coração pelo estado deles? Eu vejo que esse pessoal carece muito de amor. E o lugar onde eles encontram amor em abundância, pelo menos para eles, é nas comunidades LGBT. Na família, a maior parte deles são rejeitados, na sociedade são rejeitados, a igreja que foi chamada a amar também é esta rejeita. O Casimiro deu o exemplo de um mano que eu sei de quem estavas a falar, eu também conheci, fiquei a saber mais tarde, se bem que eu me relacionava com ele tranquilamente, como ouvi por alto, eu também fingia que não ouvi nada, né? E era uma pessoa muito fixe. Uma das coisas que a igreja muito faz é fingir que não está vendo nada. O que aconteceu? Eu não estava preparado para lidar com pessoas, né, que enfrentam esses problemas. E como ele era uma pessoa muito fixe, porque eu conheci ele primeiro sem saber que ele era homossexual. E o nosso relacionamento, né, a nossa amizade era muito boa. Ele é uma pessoa muito fixe mesmo. Como pessoa, excelente. É incrível que esse pessoal acabam sendo mais excelente como pessoa do que muitos de nós. Como pessoa ele era excelente. E mais tarde percebi que era homossexual. Poxa, eu tive que fingir, como vi por alto e tal, fica assim como se eu não tivesse, né, me apercebido de alguma coisa e pronto, para poder manter aquela amizade, né, aquele relacionamento normal, amistoso com ele. Então, pronto, era isso que eu queria, né, chamar sua atenção, que precisamos amar, Deus precisa colocar muito amor nos nossos corações, porque repreender, ok, mas precisamos mesmo amar, e o amor é que vence o mundo, né? Coríntios 13, né? O amor vence todas as coisas, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, né? Ok, nós temos que perder um hábito adquirido. Nós gostamos daquele sermão onde o pastor nos chama seu adúltero, seu não sei o quê, porque nós crescemos na ideologia que o amargo é que cura, o que dói é que funciona. Entende, né? Se o medicamento não for amargo, não deve ser bom. Bebe mesmo. Então, quando é duro assim, tal, de partida, você sentir, quero morrer, eu não estou conseguindo lutar, e os irmãos falamos, esse aqui que é um grande sermão que vai dar certo. E não é bem isso. O que acontece? O que acontece é que a gente acaba provando para a pessoa que ela é definida pelo pecado e não pela obra que Cristo fez.
Nosso pecado não nos define. Isso é que a gente precisa entender. Quem nos define é Cristo. A obra que Cristo fez é que é completa. A obra dele ir morrer, quando nós matávamos nossos pecados na cruz, é que é completa. Então, ao invés de você chegar e combater aquilo que você acha que ele define, dá-lhe a vida. Cristo falou com um homem moralmente correto, socialmente correto, perfeito. Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que dizer de nós? O que dizer de mim, de ti? Todos precisam nascer de novo. Jesus estava a dizer, e vocês falaram aqui muito bem, você precisa de mim, teus conceitos estão errados, sem mim está tudo perdido. O homossexual, o hétero, todos precisam de Cristo. Jesus, quando falava, o que queres que eu faça? Hoje, em psicologia, nós chamamos de anamnese. Pergunta, como é a tua vida? Hipócrates, pai da medicina, dizia o seguinte, antes de dar o medicamento para alguém para curar a sua doença, pergunta-lhe se está disposto a largar o que lhe adoece, o que lhe fez ficar doente. Nosso problema é querer dar a cura, que é a palavra, sem perguntar como é a tua vida. Você quer sair dessa? Não viva definindo o outro por seu pecado, porque o seu pecado não se vê. Você acha que está tudo bem, ninguém vai te definir como masturbador, como fornicador, como pedófilo. Há quem é cristão, mas gosta de criancinha. Por isso eu fiz aquela pergunta: o cristão pode ser alcoólatra? Pode. Vive lutando com isso, ele é. Se não é alcoólatra, não lutaria com isso. Está entendendo, né? Quando falam dos alcoólatras anônimos, nós temos muitos anônimos na igreja. Você tem um rancoroso anônimo, ele não vai lá frente e falar, eu sou rancoroso. Você tem o prostituto anônimo, ele não vai falar, eu sou prostituto. Você tem o homofóbico anônimo, ele não fala, eu sou homofóbico. Só nós dois que se revelamos, né? Você tem, está tudo aí. É o conjunto dos anônimos. O que o conjunto dos anônimos faz? Ataca os que estão revelados. Nem todo homossexual tem uma vida depravada e já se entregou ao inferno, ao homossexualismo. Há quem está a lutar. Daí a soma dos suicídios. Daí o número elevado deles que consomem álcool, drogas. Irmão, pelo menos nós podemos começar agora a mudar a nossa mentalidade. Ao invés de vender comportamento, venda Cristo. Amém? Ao invés de vender comportamento héteros, dá Cristo. Nos esquecemos de dar a Cristo, damos uma regra de comportamento. Jesus, como é que eu tenho que se comportar agora que eu ouvi a tua palavra? Não, Jesus, viva em mim. Se em nós ele não vive 100%, para mudar já tudo, estamos lutando também à espera daquele dia. Irmão, eu só sei de uma coisa. Que não existem dois decretos. O primeiro decreto, a alma que pecar, essa morrerá. Há condenação para quem vive sob o pecado. Segundo decreto, não há condenação para quem está em Cristo. Aquele que vive e é guiado segundo o Espírito. Por isso é que se chama Boas Novas. Vai dizer, Jesus te ama. Quando ele aceitar viver como filho e Deus lhe abraçar como pai, isso é de leve. Isso é de leve, vai sair. Para quem vive como verdadeiro filho. Porque isso é fruto da crise de identidade de viver como filho. Quem tem crise de ser filho de Jeová, vai ter comportamento do filho do diabo. Quando a gente aceitar por completo que o Pai nos chama santo, que o Pai nos chama filho, que o Pai nos chama justo, não porque fizemos alguma coisa, mas porque aceitamos, então você vai entender que também o outro só basta aceitar. E para isso, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for, será salvo. Amém? Eu disse, com a boca se confessa, com o testemunho se acredita na salvação. Com o comportamento se dá testemunho. Com a boca, confessamos na igreja, nosso comportamento dá o testemunho. Vamos fazer isso. Por hoje vamos ficar por aqui, o tempo está escasso também, está frio, vamos distante. Mano, Kazi, querias falar alguma coisa?
Pode falar. Rapidamente. Bom, eu queria só dar aqui umas palavrazinhas só para acrescentar. Ainda sobre o irmão, né, que eu já havia falado e que o Félix também acabou por dizer algumas palavras. Só para dizer, Félix, eu não sei se te apercebeste, mas este irmão, depois de um tempinho, afastou-se da igreja. E eu era muito próximo desse irmão. E de várias formas, de várias maneiras, eu tentei ainda puxá-lo. Eu conversava, eu orava com esse irmão. Mas há algumas palavras que chamaram muita atenção por parte dele. Foi: está naquele lugar para quê? Há muita falsidade. Há pessoas hipócritas naquele lado, tá vendo? Então não adianta eu lá estar. O que eu acabei deduzindo com isto? A discriminação, na sua maioria, não é verbalmente. A discriminação com esses irmãos, com estes irmãos nossos, muitas das vezes é nós nos afastarmos. Quer dizer, ao lado desses irmãos, né? A discriminação é nós dar um olhar em que eles percebem. Aliás, ou melhor, estes irmãos conseguem perceber a nossa forma de agir, o nosso gesto, o nosso olhar. Eles conseguem perceber rapidamente. Eles acabam dando conta que eu acho que não sou bem-vindo, eu não tenho espaço nesse lugar. Que eles conseguem notar isso. Eles dão conta que não existe amor para ali. Então, esse irmão afastou-se desta maneira. Sim, irmãos, também quis contribuir também com uma experiência também que eu tenho lá no meu bairro. Não sei se é por eu viver lá, mas acho que parece que o maior número de homossexuais que nós temos cá em Luanda concentram-se lá no meu bairro, que é o bairro Vangel. E nós vimos aquilo como se fosse Sodoma e Gomorra. Infelizmente, tem muitos homossexuais lá. E nós, os cristãos que estamos lá, nos juntamos, criamos um grupo missionário dentro do bairro e temos como prioridade eles mesmos. É muita coincidência com o tema. Temos eles como prioridade. E já disse aquela hora que tive um irmão homossexual e também tive um sobrinho, filho de uma irmã que eu puxei. Este meu irmão homossexual era meu irmão de pai, infelizmente ele faleceu, meu irmão homossexual. Mas este sobrinho tivemos um trabalho que, graças a Deus, o rapaz mudou mesmo. Muita gente admirando com aquele rapaz. Ele saiu da mãe dele homossexual. Quando chegou, vimos o comportamento dele, não jogamos pedra nele. Porque nós fomos preparados de criança que eles não podem ficar ao nosso lado. Não podem ficar ao nosso lado. Então, com a experiência que eu tive, por causa do meu irmão, que era homossexual, cresci com eles. Eu via no grupo deles uns tristes, uns alegravam, outros distraíam-se com droga e bebida. Então, eu queria pedir aos irmãos, primeiramente, que orem por nós, esse grupo, que não é fácil mesmo, não é fácil. E que se nós levássemos esse desafio aos nossos bairros, serviços, né? Deus iria nos capacitar para nós conseguir, pelo menos, nem que nós conseguimos pelo menos uma alma para Cristo. O testemunho desta alma ia despertar os outros. Este era o meu contributo. Só para acrescentar, não é? Todo mundo aqui já falou. Romanos 13:8. O subtítulo aqui na minha Bíblia é assim: o amor ao próximo e a vigília à pureza. A ninguém devais coisa alguma,
a não ser o amor com quem vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Então, eu quero dizer, vamos passar a cumprir a lei. Eu vou terminar com Timóteo 5, versículo 24. Timóteo 5, versículo 24 diz o seguinte: os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os dos outros são descobertos depois. Os pecados de alguns homens aparecem mesmo antes de serem julgados. Os dos outros são descobertos depois. Querido, eu sei que se metessem aqui um telão com um capacete que faz com que todas as nossas memórias se tornassem audiovisuais, ninguém ia querer usar esse capacete. Né? Por conta do lixo que está aqui. A olhar para nós sabemos que lá no fundo, nós temos falhas. Nós temos pensamentos que se venderem num DVD, vamos querer comprar todas as fitas. Mas a Bíblia fala que alguns seus pecados aparecem antes de serem julgados. Eu sei que tem alguns pecados que são visíveis por conta do comportamento, da forma de falar, mas não te apressa a julgar. Te apressa então a fazer o que fala o versículo a seguir, 25, Timóteo 5, versículo 25, que diz o seguinte: da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes enquanto as más não podem permanecer ocultas. Da mesma forma, as boas obras, vou repetir, tornem-se evidentes. Vamos deixar que as nossas boas obras, nosso trato com esses indivíduos, fale do Deus que a gente tem, porque para muitas dessas pessoas, a única forma de ler uma Bíblia viva é você. Nossas Bíblias, quando não fazem nenhum efeito em nós, nele não vai fazer, porque ele está à espera que resulte primeiro consigo. Vamos ser esse amor vivo. Leandro Gonçalves cantou que a nossa fé não seja apenas letras num hino. Só mesmo louvor, só mesmo naquele hino bonito. Eu vou, o Pai me manda que eu vou. Mas no entanto ninguém vai. Querido, eu sinto hoje que Deus nos chamou para curar corações. Eu pensei, como é que vai ser? Queria pregar uma mensagem que fosse dura, que atacasse o pecado, mas que não partisse quem está no pecado. Que a pessoa não saísse daí e falar, é impossível agradar a Deus, então prefiro me matar, como muitos fazem. No final, alguém veio até comigo e disse, pastor, eu preciso. Não vou conseguir participar da Santa Ceia. Eu disse, por quê? Ele disse, estou há 6 anos que não falo com a minha cunhada, abandonei o meu terreno, a minha casa, tudo assim, os bandidos entraram, roubaram tudo e eu não quero saber. Vive numa casa de chapa, né? Vim viver nessa casa. Nós temos ouvido histórias. Vivo nessa casa aqui, pastor, abandonei a minha casa que eu fiz com o meu primeiro marido, tudo deixei lá porque a minha cunhada me fazia isso. Hoje tenho problema. Pastor, ela quase que abria o peito, tá me sair isso aqui no peito, tá a inflamar aqui, porque ela não conseguia falar, trouxe a outra pessoa para falar comigo. Ele disse, sim, ela está doente. Já fui no hospital várias vezes, não acusou nada. A Bíblia fala que o rancor adoece a alma. Essa senhora está doente, está a morrer por rancor. E ela ouviu e falou, me ajuda. Orei com ela, pedi para ela perdoar, para ela. E ela disse que a cunhada, há 6 anos, que vive lutando, que é para se reconciliar, pedir perdão a ela. Ela não quer ceder perdão. A outra foi falar com a minha esposa, né? Sim, não fala com a mãe há 11 anos. Saiu de casa, não fala, não tem contato com a mãe há 11 anos. Saiu para viver, porque queria viver uma vida de libertinagem. E naquele dia, depois, por acaso, ela estava... Você vê, olha para aquela menina e vê que ela é triste mesmo. E ela já tem 2 filhos. E os filhos não conhecem a mãe, não conhecem a avó, no caso. E depois do culto, ela disse assim, mana, eu estou aqui, essa palavra tocou-me, porque eu estou há 11 anos que eu não falo com a minha mãe. Minha mãe não sabe nada sobre mim. Eu tenho 2 filhas. E as minhas filhas não conhecem a minha mãe. O que é que eu posso fazer? E o conselho foi mesmo esse.
vai, peça perdão à tua mãe, porque a tua mãe anda preocupada. Essa mãe não tem paz, porque não sabe da filha há 11 anos. E é importante, como o Félix disse, a repreensão, mas o amor também deve estar ali. Fala mais, que o amor seja visível, que ela sinta que é uma mensagem que tem amor no centro. Vamos terminar. Eu também tive uma experiência lá no meu local de trabalho. Tem um jovem que é cliente lá na loja e ele é homossexual. E durante muito tempo eu tratei mal ele. E eu me lembro que depois de um tempo eu pedi o número dele, que era para falar com ele. Mas em vez de eu demonstrar o amor, eu fui repreendendo de forma severa. Ele apareceu lá no meu local de trabalho, fez um escândalo em frente dos clientes. Me disse, vai procurar outra pessoa para você pregar. Eu não preciso de Deus, me deixa em paz, não sei o quê. Olha, até que eu me senti muito mal com aquilo. Resolvi um outro dia, falei com ele. Hoje nós conseguimos ter um relacionamento. Ele vem para o meu local de trabalho, se às vezes não tem carregador porque ele trabalha, abriu um salão de beleza do outro lado, ele vem olhar, fulana, por favor, empresta só teu carregador, não sei o quê, porque eu me senti mesmo mal, porque eu vi que eu agi mal com ele, e ele me contou que já esteve numa igreja, que lá lhe expulsaram porque não aceitaram o jeito dele, e ele tem essas lutas que nós estamos aqui a falar. Então, é só para ver que, sinceramente, temos mesmo que mudar. Temos que mudar. Orar. Eterno Deus, a Tua palavra nos trouxe aqui, nos reuniu, Senhor, no mesmo espírito e união de fé. Estamos aqui porque queremos aprender, Senhor, a resolver primeiro as nossas diferenças, nossas falhas e aceitar, Senhor, que também estávamos mortos em nossos pecados quando nos alcançaste, Pai. Permita que a gente saia daqui disposto a ser um braço extensivo da Tua graça para aquele que também precisa. Permita que a gente saia daqui não para condenar os outros, mas para levar a Tua obra, o que o Senhor fez na cruz. Nos ajuda a ser cartas vivas, Senhor, que o nosso exemplo fale mais do que as escrituras imprimidas nessas folhas. Deus, muito obrigado por nos trazer aqui, leva-nos também em segurança, Pai, e inflama o nosso coração com amor. Inflama o nosso espírito com o desejo de ajudar aqueles caídos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.